falo live porque é ao vivo. Mas a ideia é que eu fale da forma que um neurologista falaria. Eu não sei exatamente quantos de vocês são médicos, neurologistas, eu sei que tem muita gente da área da saúde, gente que também não é. Então, eu vou tentar usar uma linguagem técnica, mas do jeito mais simples possível para vocês entenderem. A nossa agenda de hoje vai ser falar sobre as funções cognitivas, e um spoiler é que a memória é uma das funções cognitivas que a gente tem. Mais especificamente, a gente vai falar depois sobre o que é memória, por que a gente consegue aprender e por que a gente consegue lembrar, e como que a comunidade, como eu falei, pode ajudar a gente. Bom, em primeiro lugar, quais são as funções cognitivas que a gente tem? O que é uma função cognitiva? São todas as funções que nos permite ter as funções do dia a dia em termos de funcionalidade, aprendizado. E essas funções, elas são um conjunto de, é como se fosse uma orquestra, né? Um conjunto de coisas que faz com que a gente seja funcional, faz com que a gente consiga estudar, com que a gente consiga trabalhar. E o desempenho cognitivo normal, que é o que todos nós deveríamos ter, é basicamente você não ter nenhuma queixa em relação a como você se desempenha nessas tarefas. Eu trabalho bem, eu estudo bem, eu consigo aprender, eu faço tudo normal, sem problema nenhum. Isso, teoricamente, é assim, todo mundo aqui deveria estar assim. Mas existe uma autopercepção, muitas vezes, de declínio cognitivo, que é quando uma pessoa de repente fala: eu não tô tão bem assim. Eu acho que, não sei, eu não tô conseguindo decorar as coisas como eu decorava antes. Eu acho que eu não tô indo tão bem na faculdade como eu ia antes. Acho que a minha memória tá ruim. Essa autopercepção de declínio cognitivo se chama declínio cognitivo subjetivo. É quando você acha que você não tá tão bem assim. E aqui nesse declínio cognitivo subjetivo, a gente está falando de todas as funções cognitivas. Pode ser você achar que você não consegue prestar atenção, pode ser você achar que a sua memória não está boa, pode ser você achar que o seu desempenho para dirigir não está bom. Isso vai englobar tudo. Agora, existe um próximo nível que é: eu acho que eu estou muito mal, eu vou num neurologista, faço um teste cognitivo e realmente no teste eu não vou tão bem quanto a média das pessoas. E aí, nesse caso, quando a gente tem 1,5 ponto do desvio padrão abaixo do valor de referência do teste, a gente fala que o paciente tem um comprometimento cognitivo leve. Até então, isso não é demência. Só vai ser demência quando, além da alteração cognitiva no teste, o paciente tem uma dificuldade e uma falta de dependência funcional. É aquele paciente idoso que, além do declínio cognitivo, ele já não consegue mais fazer a comida sozinho. Ele já não consegue mais escrever um texto. Ele já não consegue mais trabalhar como antes. Essas fases de percepção de declínio cognitivo que vão falar para a gente, vão direcionar a gente como médico sobre: será que o paciente realmente precisa de ajuda, precisa de uma investigação ou não? Antigamente, os neurologistas só investigavam aqui, ó, quando o paciente estava na fase da demência. Hoje em dia, esse paciente de 20 anos que tem um declínio cognitivo subjetivo, só por ele achar que ele não está tão bem assim, ele já tem 20% a mais de chance de evoluir para uma demência. E aqui, hoje em dia, a gente está falando de biomarcador, de teste genético e de toda uma avaliação com ressonância. A gente precisa ter esses pacientes perto, acompanhar de perto, porque às vezes esse declínio cognitivo subjetivo é, na verdade, uma depressão não tratada. É uma desregulação hormonal, é uma hipovitaminose, é uma ansiedade. E aí, se a gente não trata isso, essa pessoa tem mais risco de ter demência no futuro. E o que é esse comprometimento cognitivo leve? Como eu falei, são vários domínios cognitivos. E aí, toda vez que a gente fala sobre o domínio relacionado à memória, a gente está falando sobre essa alteração ser amnéstica ou não. O que é amnéstico? Amnésia é a perda da memória. Então, um CCL amnéstico é um comprometimento cognitivo leve, cujo domínio afetado é a memória.
A gente divide entre esses dois tipos, porque isso vai de vários outros domínios cognitivos. E aqui são coisas específicas da neurologia, né? Porque a gente está falando de vários tipos de demência, DFT, demência vascular, mas eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui. O CCL amnésico, que é aquele comprometimento cognitivo leve relacionado à memória, se for só memória exclusivamente, a gente chama de CCL amnésico único domínio. E aí, quando é por uma etiologia degenerativa, no caso, alguma patologia de demência, o mais comum é que seja por doença de Alzheimer mesmo. Mas olha só que interessante. A depressão é uma alteração psiquiátrica que causa também um CCL amnésico. E aí, como que a gente trata a perda de memória? Tratando a depressão. Olha que interessante. Não é só porque você tem uma perda de memória que você tem a patologia Alzheimer, ou a patologia corpus de Levy e outros tipos de demência. E voltando um pouco para vocês entenderem, a gente tem alguns domínios cognitivos que a gente testa no dia a dia com teste cognitivo de um jeito muito fácil, assim, no consultório. Tanto pela anamnese quanto por teste cognitivo. E tem alguns outros domínios cognitivos que a gente não dá tanta atenção assim, ou que os testes de rastreio não são tão bons em detectar. Alguns domínios cognitivos mais importantes para a gente hoje vão ser atenção, função executiva e memória, tá? E outro domínio cognitivo de exemplo para vocês é, por exemplo, percepção visoespacial. No consultório, quando eu quero avaliar esse domínio cognitivo, eu peço para o paciente desenhar um cubo, desenhar um relógio, eu peço para ele escrever alguma figura quando eu quero avaliar a linguagem, por exemplo, que é um domínio cognitivo que não está aqui. Mas, basicamente, como aula de memória, os três mais importantes para a gente vão ser esses três iniciais. Começando com a atenção. Atenção nada mais é do que a gente ativar o nosso córtex de forma geral. Quando eu falo córtex, o córtex cerebral são os corpos dos neurônios que estão na parte superior, né? Vou mostrar aqui. Estão na parte superior do cérebro. Existem alguns neurotransmissores, né, e algumas regulações hormonais que fazem com que a gente ative esse córtex. E a atenção nada mais é do que isso. Quando você tira a atenção, quando você corta essas vias, é uma pessoa que está sonolenta, rebaixada. A pessoa não acorda, não fica alerta. E como que a gente avalia a atenção básica? De saber, assim, se a pessoa está ali. Alguns testes de atenção são, por exemplo, contar de 1 até 20, porque você precisa de atenção para manter essa atividade. Pega um paciente com uma doença psiquiátrica, por exemplo, e pede para ele contar de 1 até 20. Ele começa e não para. Pede para um TDAH e para, né? Pede para um TDAH contar de 1 até 100. No 20, ele já está pensando em alguma coisa aleatória e já perdeu o caminho. Contar os meses do ano na ordem direta ou indireta também. Então, pedir para o paciente falar janeiro, fevereiro, março, abril, não, e na ordem indireta. A gente tem o teste de trilhas, né? Esse teste de trilhas é com um número, onde o paciente precisa conectar um número até o outro. Então, ele tem que colocar 1 no 2, 2 no 3, 3 no 4. A gente tem também o teste de trilhas B, que é o que tem letra e número. Então, tem que conectar o 1 no A, o A no 2, o 2 no B. Tem também a atenção por meio do teste de dígitos, né, o Digit Span. Então, você pede para o paciente falar os números na ordem direta. Então, por exemplo, 1695, 283, 419. E aí você vai repetindo até o paciente conseguir fazer a sequência toda de dígitos sozinha. Isso daqui fica só com a gente, tá? Só o médico que lê e o paciente repete. Outro teste de atenção que a gente faz no consultório. A gente fala uma sequência de letras e toda vez que o paciente ouve a letra A, ele tem que bater a mão na mesa. Então, a gente lê o papel, né? F, B, A, C, M, N, A, e toda hora que a gente fala, o paciente tem que bater junto. Isso, muitas vezes, a gente vê que, assim, o paciente não consegue, ou ele tem uma alteração de controle inibitório, ele bate quando não é para bater, quando é uma pessoa muito ansiosa. Então, a atenção, ela é medida de várias formas, e na consulta, para a gente fica muito claro se realmente, quando a pessoa fala, estou com perda de memória, a gente consegue perceber se, na verdade, não é outro domínio cognitivo que está afetado. A gente falou de atenção, mas uma coisa que vocês sempre perguntam é foco. E o que é o foco, então?
O foco é a capacidade do cérebro em manter a atenção seletiva. Então, é um processo cognitivo onde o cérebro vai ter que aprender a priorizar quais são as informações relevantes e, ao mesmo tempo, ele tem que inibir e ignorar os estímulos irrelevantes. Esse daqui é um sistema de como funciona a nossa direção e primeira coisa, a gente tem que entender que existe um modo de funcionamento padrão, que é o Default Mode Network, que é como se fosse o indivíduo no estado passivo de introspecção, que, entre aspas, não está prestando atenção em nada. E a gente tem um outro modo, que é o de atenção direcionada, o de atenção seletiva. E a gente tem algumas redes no cérebro que são responsáveis por isso. O que faz a gente trocar, fazer o switch entre o default mode, que é esse estado passivo, para o estado de atenção plena, atenção direcionada, é principalmente os núcleos de motivação e os núcleos de sistema límbico. O símbolo anterior é muito importante para esse sistema, para essa troca. Então, quando a pessoa está amotivada e o símbolo anterior não está funcionando bem, a pessoa simplesmente não consegue fazer esse modo switch. Pensa, por exemplo, numa pessoa que tem depressão e que está num estado de apatia, de estar desmotivada, de estar sem vontade de fazer as coisas. Vai ser muito difícil ela sair da rede de modo padrão e passar para a rede de atenção direcionada. Ao mesmo tempo, pensa em uma pessoa com TDAH. Ela tem uma disfunção nas redes de atenção. Essa pessoa, uma das teorias é que ela ative o modo de default mode quando ela deveria estar ativando o modo de atenção. É aquela pessoa que até faz o switch para atenção direcionada, mas do nada o modo default liga nela. E aí ela tá lá estudando e vira no modo introspecção. É muito diferente de uma pessoa com ansiedade. A pessoa com ansiedade, ela não consegue manter a atenção porque ela tá ruminando ideias, ela tá pensando no que ela quer fazer, no que ela tem para fazer, no que outra pessoa falou, no que ela acha que aconteceu. Ela tá muito ansiosa. E aí toda hora tem algum estímulo externo na rede de saliência que a gente tem, que é essa que faz o switch. Ela tem algum estímulo externo que ela não consegue vir para cá. O paciente TDAH, ele tá num modo de estado passivo, mas ele é como se ele não estivesse pensando em nada. É como se, assim, ele não estivesse conseguindo prestar atenção, mas ele tá, entre aspas, viajando na maionese. Ele não sabe nem o que está acontecendo ali. Ele tá olhando pro teto, ele tá pensando em alguma coisa, mas aquilo não é um pensamento que gera ansiedade, entendeu? Ele só tá pensando em nada mesmo. E entender isso, pra gente é muito importante, porque isso vai direcionar sobre como tem que ser a investigação dessa queixa cognitiva. Como funciona a atenção seletiva, né, numa pessoa saudável? A gente tem dois tipos de atenção: a atenção bottom-up e a atenção top-down. Bottom-up é quando a atenção ela é capturada por algum estímulo externo. Então, por exemplo, eu estou lá lendo meu livro e aí do nada tem um carro tocando uma música super alta aqui na minha janela. Eu vou tirar minha atenção seletiva daquilo e vou prestar atenção na outra coisa. Esse processo ele é automático e ele costuma ser impulsionado por coisas do ambiente externo. É como se a gente não controlasse. Por isso que é tão importante quando a gente vai separar um momento de estudo, a gente separar um lugar calmo, organizado, tranquilo, sem muito barulho. E tem também a atenção top-down, que é aquela atenção que é direcionada intencionalmente. Então, apesar de ter o barulho, apesar de ter o som, eu consigo pegar tudo aquilo, inibir e focar no que eu tenho que focar. E a rede mais importante para isso é a rede frontal, que é do córtex frontal. O córtex frontal ele tem várias áreas neuroanatômicas. A gente tem o córtex pré-frontal e a gente tem também o córtex frontal relacionado à parte motora, que a gente não vai falar hoje. O que a gente está falando é do córtex pré-frontal,
relacionado às funções executivas. E dentro do córtex pré-frontal, a gente tem o córtex pré-frontal dorsolateral, o ventrolateral e o orbitofrontal. E essas redes, chamadas redes pré-frontais, elas são as redes que estão extremamente ligadas à capacidade de função executiva. As funções executivas, elas são um outro tipo de domínio cognitivo, mas a função executiva faz com que a gente consiga organizar o que a gente recebe, o que a gente consegue prestar atenção, o que a gente guarda e o que a gente evoca. Eu vou falar, quando eu falar sobre memória, vocês vão entender um pouco mais sobre como que é essa rede de função executiva. Isso aqui é muito específico para neuroanatomia, então não vou entrar em detalhe. Mas é basicamente essa estrutura neuroanatômica responsável por organizar a atenção. E outra coisa muito importante, quando a gente ainda está falando de atenção, é o córtex parietal, porque, como eu falei, o paciente que precisa manter a atenção, ele precisa ignorar estímulos externos ou ele precisa prestar atenção nesses estímulos. E isso nada mais é do que a capacidade do seu cérebro de trocar quando ele tem ou não que prestar atenção, usando o córtex sensorial. O córtex parietal é responsável pelo processamento sensorial. Então, por isso que ele também está tão envolvido nos processos de atenção. A gente tem, inclusive, um nome para isso, chama rede frontoparietal, ou junção temporoparietal também, né? Que é uma rede que engloba o córtex frontal, o córtex temporal e o córtex parietal. Ó, frontal aqui, parietal aqui e temporal aqui. É como se essa rede fosse toda interligada, o nosso cérebro é todo interligado, né? Inclusive, se vocês olharem a comunidade, a nossa logo da comunidade é cheia de conexões, que é justamente para representar essas conexões do neurônio. Porque o córtex parietal, ele se conecta com o temporal, que se conecta com o frontal, tudo em um mesmo hemisfério. E o nosso córtex também se comunica nos dois hemisférios. Então, tá tudo conectado para a gente organizar os estímulos sensoriais e fazer com que a gente preste ou não atenção naquilo e fazer com que a gente guarde ou não aquilo. Outra coisa que está muito envolvida, que não tem como a gente falar, que não envolve só a percepção de estímulo sensorial, é o controle do movimento ocular. A gente tem uma regiãozinha assim, perto do quarto ventrículo no cérebro, fica perto do tronco isso, tá? Eu acho que eu não coloquei uma foto macro, mas o tronco cerebral, ele tá aqui para baixo, tá bom? E no tronco a gente tem os nervos cranianos e a gente tem vários núcleos desses nervos. Um dos núcleos que a gente tem é o colículo superior, que fica aqui nessa região. Aqui está o terceiro ventrículo, o quarto ventrículo, o tálamo, e aqui os colículos superiores. Eles são responsáveis por coordenar os movimentos oculares e a atenção visual. Por isso, eu até falei com vocês, eu acho, na primeira aula que eu dei no ano passado, que hoje em dia a gente já tem um sistema de eye tracking, né? A gente tem um eye tracking que consegue captar como que esses estímulos acontecem e por meio dessa captação do estímulo, de como que o olho se mexe, se ele olha para lá ou para cá mais rápido ou mais devagar, como que é a SACAD, que é o movimento de correção ocular, o eye tracking pega isso e mostra para a gente, olha, essa pessoa tem alguma alteração cognitiva relacionada às vias de controle de movimento ocular. Algumas doenças, de forma muito típica, alteram o controle visual. Por exemplo, doenças que causam bradicinesia, como doença de Parkinson, paralisia supranuclear progressiva. Agora, tem algumas outras doenças, vou trazer aqui de novo o TDAH, que também tem uma alteração do controle do movimento ocular, porque é uma pessoa muito impulsiva. Ela não consegue controlar, se tem um estímulo, ela olha. Não tem controle inibitório tão preservado. Ou quem tem ansiedade também, essa pessoa não consegue fazer o controle de movimento ocular. E outra coisa importante é o sistema de neurotransmissor. A gente tem alguns neurotransmissores relevantes, aqui no caso para falar: dopamina, noradrenalina, serotonina e acetilcolina. E aqui vocês entendem, acho que com essa aula vocês entendem por que eu tenho muita preguiça, a palavra é essa mesmo. Quando falam de dopamina, porque tudo é dopamina, né? Tudo é sistema de recompensa. Gente, quem estuda neuroanatomia sabe que não é bem assim. Eu acho que isso é uma frase pronta que tem em rede social, que as pessoas falam, ai, não pode mexer muito no celular por causa da dopamina. Não sei o que é dopamina, droga é dopamina, café é dopamina. Não.
Não é. Dopamina é essencial para manter o foco? É, com certeza. Ela está relacionada à via de recompensa? Tá, com certeza. Para o córtex pré-frontal dorsolateral, que a gente já viu é extremamente importante para manter a atenção e foco. Mas a gente dá noradrenalina também. A gente precisa da. A gente, inclusive, esquecimento pós-trauma. Foi até uma aula que eu dei na ABN esses dias. A gente dá o inibidor de acetilcolinesterase, que é para o paciente ter mais acetilcolina na fenda sináptica e conseguir sustentar mais a atenção e melhorar um pouco a memória. Então, olha quantos neurotransmissores estão envolvidos, olha quantas estruturas neuroanatômicas estão envolvidas, olha quanta coisa complexa a gente tem, e eu nem entrei na memória ainda. Basicamente, então, como que a gente faz para conseguir otimizar a atenção e foco, já que a gente já viu tudo sobre a neuroanatomia? A gente precisa usar o córtex pré-frontal para selecionar o estímulo externo. A gente precisa de ajuda do nosso centro de motivação, do símbolo anterior, para a gente escolher prestar atenção. A gente precisa do córtex parietal para associar todos os estímulos sensoriais que a gente recebe e organizar isso de forma que os estímulos que sejam irrelevantes a gente faça a inibição. A gente precisa do colículo superior para direcionar a atenção visual no que a gente está lendo, no que a gente está vendo. Outra coisa que a gente precisa são os neurotransmissores bem regulados. E aqui entra outra parte importante, que é o sistema límbico, que é o que envolve emoção. Lembra quando eu falei da junção temporoparietal? O córtex limbo está na estrutura mesial temporal. Está no córtex temporal, só que numa parte mais externa do córtex temporal. E esse córtex é muito importante também para fazer a associação frontal e parietal e fazer com que o paciente consiga direcionar a atenção para ter foco. Como que a gente faz? Porque eu falei como se o córtex parietal fosse um vilão, né? Como se tudo de estímulo externo fosse ruim para o foco, para prestar atenção. Mas não, a gente consegue, de forma inteligente, associar alguns estímulos sensoriais para ajudar no foco e na concentração. Por quê? Como o córtex parietal ele integra as diferentes modalidades sensoriais na memória e no córtex pré-frontal, a gente consegue treinar o nosso cérebro para ele prestar atenção por causa dos estímulos sensoriais externos. Vou dar um exemplo. Ter uma luz focada, direcionada no papel que você vai ler. Isso ajuda o colículo superior a direcionar a atenção para onde está a luz. Então, é muito melhor você estudar com uma luz direcionada do que com uma luz branca ligada no ambiente inteiro. Organização. É muito mais fácil para o seu córtex parietal ter um controle melhor dos estímulos ali sensoriais quando você não tem barulho em volta. Eu tô aqui em BH, tem minha mãe e meu pai aqui do lado. Eles estão mexendo aqui em casa. Então, por exemplo, eu tô ouvindo a minha mãe tirar a mesa do café da manhã que a gente tomou. Isso tá vindo como um estímulo parietal e às vezes eu tô me desfocando na aula por causa disso. Mãe, não é sua culpa, tá? Te amo. Mas, assim, imagina se eu estivesse estudando, se eu precisasse muito concentrar numa coisa. Para mim, essa aula tá tranquila de dar, porque é um tema que eu conheço, que eu domino. Mas qualquer coisa que você não esteja muito familiarizado, se algum estímulo sensorial te tira isso, você tem muito mais dificuldade de seguir a linha de raciocínio. Então, sempre optar por lugar silencioso. Uma das coisas que a gente usa é tampão de ouvido, fone com música. Na aula, eu acho que eu não coloquei nessa aula, mas na aula do ano passado, eu até falei sobre uso de música para estudar. Muita gente pergunta se a música for um estímulo que vai inibir outros estímulos sensoriais, é até melhor estudar com música. Por exemplo, se você tiver com um barulho repetitivo de uma obra te incomodando, você coloca uma música, a música só não pode ter uma letra que você conheça para você não ativar duas vias corticais ao mesmo tempo. Mas aí você coloca uma música que vai inibir aquele som e vai te fazer entrar no estado de flow maior, pode estudar com música, não tem problema. A ideia aqui é você equilibrar os estímulos sensoriais para que você consiga focar no que você realmente precisa. Eu sempre falo de criar ritual também, né? O córtex sensorial é muito importante para a criação de ritual, para você dar o start, para você dar um gás sobre
como você vai prestar atenção e vai começar determinada tarefa. Aqui eu coloquei uma folhinha de lavanda. O estímulo sensorial também, olfativo é muito importante. Eu sempre falo sobre organizar o ambiente com a luz adequada, com a organização adequada e com o cheiro adequado. Eu coloco muito cheiro de vela, né? Quem me conhece sabe que eu uso vela todo dia. Eu tenho a vela do banho, a vela do estudo, a vela da higiene do sono, e eu deixo aquele cheirinho. Então, às vezes eu tô cansada, mas eu tenho que estudar. Eu organizo o ambiente, coloco uma luz focada onde eu tenho que ler, coloco um olhinho essencial, uma vela, e aí só de fazer aquilo é como se eu já entendesse que eu preciso começar a estudar. E sobre o celular, que eu acho que o maior problema hoje em dia. É, o celular, a gente já provou com ressonância magnética funcional que ele está totalmente associado ao descontrole do colículo superior, que é de direcionar a atenção visual. Não pode estudar com o celular do lado, gente. Desculpa, não tem como, não existe isso. A gente não consegue fazer multitarefa visual, né? A gente não consegue prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo de uma forma totalmente focada. Dá para você fazer duas, três coisas ao mesmo tempo? Dá, mas você não vai estar fazendo o seu máximo. Algumas pessoas têm muita dificuldade de concentração e são muito hiperativas, elas até fazem várias coisas ao mesmo tempo, mas pode ter certeza que se elas estivessem focando em uma coisa só, elas estariam fazendo melhor. Por isso que eu gosto tanto de agenda, porque para a pessoa que é desorganizada e que faz várias coisas ao mesmo tempo, ela pode até fazer ao mesmo tempo, só que na verdade ela vai separar meia hora para tarefa tal, meia hora para outra, meia hora para outra. E aí, em uma manhã, ela pode até fazer cinco tarefas diferentes, mas ela vai fazer uma de cada vez. E, bom, outra coisa que a gente vê nesse artigo, também, agora falando de dopamina e sistema de recompensa, é que o uso excessivo de celular ativa muito o córtex pré-frontal e ativa muito o sistema de recompensa, faz com que a rede frontoparietal e a rede frontotemporal estejam desreguladas e aquele paciente vai ter muita dificuldade de inibir estímulo sensorial, vai ter muita dificuldade na tomada de decisão, vai ter uma busca compulsiva por cada vez mais aquele estímulo. E uma das coisas que o celular atrapalha e que alguns outros distúrbios não tratados atrapalham, aqui eu vou falar, por exemplo, de depressão, ansiedade, é, pensamentos ansiosos. Às vezes não é uma pessoa que tem transtorno de ansiedade generalizada, mas ela tá ansiosa com alguma coisa. Ansiedade é normal, tá, gente? Assim, só pra nada, nem tudo é patologia. Se você tem uma entrevista de emprego, você vai ficar ansioso. Isso é uma regulação normal do seu corpo. Então, esses estados de ansiedade, eles também alteram as funções executivas e o controle inibitório, mesmo que você não tenha uma doença. O que é a função executiva e o controle inibitório? É a capacidade do indivíduo de suprimir uma resposta automática ou impulsiva a algum estímulo. Isso pode ser apropriado ou inapropriado. Uma das formas que a gente mede o controle inibitório. A gente pede para o paciente ler as cores, só que elas estão em outras cores, tá vendo? Então a gente pede para ele falar qual cor que é enquanto ele lê a palavra de outra cor. Por exemplo, aqui é verde, só que está escrito amarelo. Aqui está escrito azul, só que está em vermelho. É muito difícil fazer esse exercício. Tentem aí para vocês verem. É bem difícil. O teste de trilhas B, que é o que a gente usa no MOCA, um no A no 2, 2 no B, e aí o paciente tem que montar as trilhas. Outra alteração de controle inibitório é quando a gente pede para o paciente bater palma. Então, pede a gente falar, bate palma para mim. Aí a gente faz um, dois, três. Alguns pacientes que têm perseveração motora ficam lá batendo palma o tempo inteiro. Tem aquele teste também de fazer o soco, o Luria, né? O soco, o bater, como é que é? Soco, palma e vira. E aí você faz uma sequência para o paciente e você observa que às vezes ele não consegue fazer o controle inibitório. Era para ele fazer o soco, ele vai e bate a palma. Então, todos esses testes a gente consegue ver também sobre qual alteração cognitiva o paciente tem. Eu já tinha falado para vocês do símbolo anterior, que está muito relacionado a como que a gente vai ativar esse córtex pré-frontal, como que a gente vai ter uma iniciativa ou não de querer prestar atenção ou de melhorar a memória. E aí a gente entra especificamente na memória. O que que é a memória? Eu só falei de atenção até agora, né?
Mas eu só falei de atenção porque a atenção é tão importante para a memória que é impossível falar de memória sem falar de atenção. A gente tem dois tipos de memória: a memória declarativa e a memória não declarativa. Começando primeiro da memória declarativa, essa memória é o que vocês estão pensando mesmo que memória é você lembrar alguma coisa. Existe a memória declarativa de curto prazo e a de longo prazo. Dentre a memória de curto prazo, que é a memória que você precisa para fazer as coisas do dia a dia, a gente tem a memória operacional, que é, entre aspas, a memória online. É, por exemplo, a minha capacidade de lembrar qual é o próximo ingrediente de uma receita de bolo que eu estou fazendo. É a minha capacidade de levantar, por exemplo, estou bebendo um café. Aí eu quero levantar daqui e ir para a cozinha para pegar adoçante para o meu café. Às vezes a gente chega na cozinha e não lembra o que a gente foi fazer. Já aconteceu isso com vocês? Está fazendo uma coisa e aí você não consegue? Você fica meio confuso? Ou você chega em casa, coloca a chave em algum lugar que você não prestou atenção e aí você não se lembra direito e aquilo te atrapalha no dia a dia. Essa memória operacional é algo que muitas vezes a gente acha que é uma memória do tipo, será que eu vou ter doença de Alzheimer? Mas não. Assim, não sei, né? Pode ser que sim, não tem como eu prever o futuro. Mas a memória operacional é uma queixa muito comum em pessoas jovens. Uma queixa muito comum em pessoas mais jovens ou pessoas que não têm, de fato, uma doença neurodegenerativa. TDAH, por exemplo. A memória operacional fica horrível. A pessoa fica disfuncional. Não consegue lembrar do que tem que fazer depois, ela não consegue se planejar para organizar. Outra memória que a gente tem é a memória de longo prazo. E aí tem dois tipos de memória: a memória episódica e a memória semântica. O que é a memória episódica? É a memória de experiências autobiográficas. Onde que eu nasci? Quem sou eu? Qual é meu nome? Onde que eu fui? Onde que eu estava de férias em 2023? Esse tipo de coisa. E o que é a memória semântica? Conceitos sobre fatos, palavras, objetos, né? Tudo que você estuda. A memória semântica é, por exemplo, você decorar um livro de neuroanatomia, é você estudar alguma coisa e lembrar do que você estudou. Então, esses tipos são memórias decorativas. A não declarativa, a gente tem dois tipos. Tem o priming e a memória de procedimento. Memória de procedimento, atividades manuais, e priming é quando aquilo já está tão automatizado que você começa a fazer e, vou usar um termo assim, e desenrola o resto. Por exemplo, quando você dirige. Você senta no carro, mesmo que você não esteja pensando sobre isso, você consegue automaticamente pegar e fazer. Por isso que, muitas vezes, por exemplo, um tipo de memória não declarativa, memória de operar. A gente tem vários cirurgiões que têm demência. E como que essa demência vai se mostrar? Como uma perda de memória de curto e longo prazo, relacionada à memória declarativa. Então, é um paciente que fica esquecido, tem anomia, começa a perder as experiências autobiográficas. Mas a memória não declarativa, que está numa região muito mais rudimentar da memória, ela fica ali. Então, é o paciente que pode estar demenciado, que pode estar com a funcionalidade péssima, mas quando ele vai para o centro cirúrgico, ele opera como ninguém. É o melhor cirurgião, porque são coisas independentes. E como que a gente forma essa memória? Como que eu transformo alguma informação e guardo na minha memória de curto prazo ou de longo prazo? Primeira coisa, a primeira parte da aula toda, por isso que eu falei para vocês de atenção, eu tenho que codificar o que eu estou vendo. E para codificar, eu preciso do córtex pré-frontal, eu preciso das redes de atenção, preciso pegar essas informações e começar o nosso circuito de papéis, que é justamente o circuito de memória que a gente tem. Depois que eu codifico, eu tenho o armazenamento dessa memória, e aqui entra o circuito de papéis em si, com o envolvimento de hipocampo, com a dimensão temporal também nos lobos temporais. Então, por exemplo, eu pego uma informação que eu acabei de aprender, tá? Acabei de ter contato com um conteúdo semântico, li um livro. Tô aqui, depois eu ia até mostrar para vocês,
gente está aqui com um guia de estudo bíblico, mas, por exemplo, eu li alguma informação aqui no guia, apresentando material, contando o porquê de alguma coisa. Essa informação, automaticamente, ela vai para o hipocampo. E ela vai para a parte de memória recente do meu hipocampo. Do hipocampo, essa informação vai para o fórnix, do fórnix para os corpos mamilares, dos corpos mamilares vai para os núcleos talâmicos, dos núcleos talâmicos para o giro do cíngulo, do giro do cíngulo para o giro parahipocampal, depois para o córtex entorrinal. E isso forma um circuito sobre onde está essa informação. A ideia é que a gente guarde aqui no hipocampo, tá? E aí, não sei se vocês lembram o giro do cíngulo, tanto que ele é importante, os núcleos talâmicos anteriores, como eles são importantes, e tudo isso daqui tem conexão também com o córtex pré-frontal. Ou seja, não entra no hipocampo o que a gente não quer que entre. E aqui eu não estou falando só sobre o córtex pré-frontal, estou falando também do córtex parietal com estímulo sensorial. Estou falando aqui sobre o sistema límbico, que também tem relação com essas estruturas. O sistema límbico, ele tem a ver também com a nossa emoção. O quanto a gente está disposto, o quanto a gente está triste ou feliz por estar estudando aquilo, por estar aprendendo aquilo, o tanto que aquilo trouxe de impacto para a gente, também vai determinar se a gente vai armazenar bem ou não no hipocampo. A terceira parte é a consolidação. É quando o paciente vai deixar aquilo no hipocampo e no córtex entorrinal de um jeito mais consolidado. Ele vai formar um circuito cerebral estável, para que quando eu precise acessar aquela informação, aquilo já esteja bem consolidado. E a gente não consolida se a gente não prestou atenção. Ah, porque eu estava mexendo no celular e vendo uma aula. Deve ter ido ali para sua memória operacional, para sua memória recente, depois aquilo some. E aí a última parte da memória é a evocação. É você precisar de uma informação e conseguir evocar. Porque de nada adianta você estudar infinitamente e não conseguir evocar o que você estudou. Chegar na prova, você marcar o X no lugar errado porque você não lembra. E aí, essa visão é interessante, né? Como que a gente faz para guardar uma coisa? A gente vive no presente. A gente tem o nosso passado, coisas que a gente lembra, e a gente tem o futuro. O que a gente lembra é sempre o passado. Né? É sempre assim, uma memória, ou uma memória muito recente, ou uma memória que está um pouco mais antiga, mas é sempre relacionado ao passado. E a gente pode ter, dentro dessa memória de coisas passadas, a memória recente, que é a anterógrada, e a memória retrógrada, que é a memória muito antiga. E a gente pode ter também algumas amnésias para fatos específicos. E aqui também entra muito sobre transtorno de humor, né? E a nossa capacidade também sobre formar novas memórias também está relacionada sobre o tanto que esse circuito aqui ele está funcionando bem. E sobre isso de lembrar memória recente, memória passada, para vocês entenderem de um jeito importante, a gente tem as estantes da biblioteca, aqui nessa foto, e a gente tem a bibliotecária, né? Para a gente ter uma memória em pleno funcionamento, a gente tem que ter a biblioteca e o bibliotecário. É como se a bibliotecária, num primeiro momento, fosse o centro de atenção e de coordenação. Ela vai pegar aquele estímulo pela primeira vez e ela vai guardar em alguma estante, tá? Vai guardar em alguma caixinha. A atenção precisa estar funcionando muito bem, porque a bibliotecária precisa estar em pleno funcionamento para ela pegar aquele lugar e colocar no lugar certo. Suponhamos que ela tenha colocado na estante certa. Ela colocou aquilo no hipocampo, tá lá guardadinho, né? Depois, quando a gente for evocar, a gente precisa da bibliotecária de novo, para pegar aquela informação e fazer a gente usar. Se a bibliotecária coloca isso num lugar muito aleatório, ou se ela não lembra onde que ela colocou, isso se perde. Agora, se ela coloca no lugar certo e ela consegue depois retirar aquela informação de um jeito fácil, aí sim a pessoa aprendeu. E aí, voltando aqui também para falar sobre o sistema límbico, tudo isso daqui que a gente falou sobre a bibliotecária, a biblioteca, como que a memória se armazena, se o sistema límbico não estiver funcionando bem, a gente não consegue selecionar nem priorizar os estímulos adequados.
a gente começa a inibir o que a gente, na verdade, tinha que guardar, ou a guardar coisas que a gente não precisava guardar. Falando aqui da parte emocional, de quando a gente tem é, algum sentimento diferente em relação a uma matéria, a uma pessoa. E falando agora um pouco sobre amnésia, o que é amnésia? Você perder a memória. A gente pode, então, ter a amnésia do hipocampo, que é quando você esquece alguma coisa que está guardada ali no seu hipocampo mesmo, é um problema realmente da memória. Ou a gente pode ter a amnésia frontal, que é a amnésia desexecutiva, quando a pessoa, na verdade, não tem um problema necessariamente do hipocampo, da rede da memória, mas ela tem uma alteração da rede frontal que faz com que ela não consiga lembrar. Qual que é uma pista muito boa para a gente identificar isso? Quando o paciente tem doença de Alzheimer, ele tem uma amnésia hipocampal, se você fala uma lista de palavras para ele, ele não evoca. É como se a biblioteca dele não tivesse organizada. Ele não está conseguindo deixar as informações lá. Agora, quando é uma pessoa que tem perda de memória e tem uma alteração desexecutiva de rede frontal, por exemplo, é uma pessoa que tem ansiedade, é uma pessoa que tem TDAH, é uma pessoa que está passando por um momento difícil, que está muito triste, ou que está em uso de alguma substância, ou que está mexendo muito no celular e está com a via frontal alterada, você fala, essa pessoa está com o hipocampo funcionando. Então, aquela informação está guardada, mas ela não consegue, a bibliotecária dela está doidinha, tá desorganizada, e não consegue pegar aquela memória e evocar. E aí, como que a gente vê isso? Se a gente fala uma lista de palavras para essa pessoa que está com amnésia frontal, e a gente dá pista, ela consegue evocar. Se a gente dá um empurrãozinho. Então, isso é muito comum de ver em teste cognitivo. Às vezes é um paciente que ele acha que tem Alzheimer. Só que, na verdade, ele não está dormindo bem. E aí o córtex pré-frontal, a bibliotecária dele não está boa. A gente fala uma lista de palavras, fica guardado no hipocampo dele, ele não lembra de jeito nenhum. Aí a gente dá uma pista, aí ele, lembrei. Então é muito fácil de ver isso no dia a dia. Bom, é extremamente importante o sistema límbico, de novo aparecendo aqui, não só para organizar essa questão de biblioteca, bibliotecário, tudo que a gente falou, mas também para deixar a gente com mais vontade de aprender, com o estímulo de envolvendo emoções. Então, tomar um café, ter o ritual, ter um cheiro, ter uma vela, ter o ambiente, o sentimento que você tem em relação a quando você vai estudar, se você tem um grupo de estudo te ajudando, enfim, tudo que você tem que envolva emoções também vai ajudar a melhorar a memória. Só para recapitular para você sobre a modulação de adrenalina, serotonina e dopamina, a memória e a motivação não dependem só de dopamina, dependem de um conjunto de neurotransmissores que estão muito bagunçados se algumas coisas na nossa rotina estiverem desalinhadas. Por exemplo, se a gente não estiver dormindo bem, esquece essa organização. Se a gente estiver mexendo muito no celular, com vício em celular, também esquece. Se a gente estiver com depressão não tratada, não tem como a gente gravar as coisas, não tem como a memória, principalmente de rede frontal, funcionar. Se a gente não estiver fazendo exercício físico, também não. Se a exposição à luz solar não estiver boa, a gente também vai lembrar menos. Se a gente estiver com o sistema límbico desregulado, uma pessoa negativa, só falando coisa ruim, com um estado depressivo grande, que não faz prática de gratidão e nem de mindfulness, gente, vocês percebem que isso aqui é uma tragédia para tudo que a gente falou? Para prestar atenção, para foco. E aí chega uma pessoa no consultório que não faz exercício físico, que acorda e vai para o plantão no CTI de 7 da manhã até as 7 da manhã do dia seguinte, não se expõe à luz solar, fica mexendo no Instagram e no TikTok o dia inteiro, não tem prática de gratidão, não para respirar por um minuto, tá com o sono todo bagunçado, e aí a pessoa fala que ela tem TDAH porque ela não presta atenção. Vocês conseguem entender que o buraco é mais embaixo? Que não é bem assim? E aí, por isso, a gente traz um pouco sobre como a comunidade pode ajudar. É, antes disso, antes de continuar, eu queria perguntar se você tem alguma dúvida em relação à aula, se tem algo que vocês queiram perguntar sobre memória, sobre atenção. A gente vai fazer um Q&A. Estou com o chat Não, aberto. não tivemos nenhuma dúvida no chat ainda.
Mas, gente, ficou claro? Vocês entenderam a aula? Eu não sei nunca se eu tô falando, porque para mim neuro é neuro, né? Não sei nunca se eu tô falando coisas muito específicas ou se vocês estão conseguindo entender. Nath, você é meu parâmetro. Para mim foi bem esclarecedor. Acho que ninguém aqui me conhece, né? Então deixa eu me apresentar bem rapidinho, porque vocês vão me ver mais vezes. Mas eu também faço parte da comunidade neurológica e eu não sou médica ainda, mas estamos aí todas querendo entender um pouco mais sobre memória, sobre essa questão, principalmente para voltada, né, para o estudo, como a gente pode melhorar a nossa memória no geral, mas também aproveitar tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente consegue absorver do nosso dia a dia de maneira mais longínqua. E na minha concepção foi super claro. Então, tá bom. A Natasha perguntou: doutora, na gravidez, muitas mulheres se queixam de perda de memória. Sim, com certeza. Qual tipo de memória seria? É, tanto na gestação, eu vou falar da gestação, do pós-parto e também de alterações hormonais do tipo perimenopausa, climatério, porque tudo isso interfere, tá? Na gestação em si, a variação hormonal grande, principalmente de progesterona, ela por si só pode ser um gatilho para que a pessoa tenha uma alteração de memória relacionada à função executiva. Então, é mais função executiva e rede pré-frontal. Agora, quando a gente pega no pós-gestação, é muito mais rede pré-frontal relacionada à atenção, principalmente por privação de sono. A gente tem sim alteração hormonal, mas quando a pessoa tá com um bebezinho, né, acabou de ter um neném que acorda o dia inteiro, você não consegue dormir. Gente, a memória das pessoas vai estar péssima. A bibliotecária do cérebro vai estar maluca. Ela não vai conseguir entender nada, vai fazer confusão, não vai conseguir guardar a memória. Gente, eu morro de medo disso, sabia? Se me perguntar qual que é o seu maior medo de engravidar, não é parto, não é nada. Eu tenho medo da minha memória. Eu tenho medo de não dormir, porque privação de sono é veneno. Mas é basicamente isso. E climatério está mais relacionado a questões hormonais, tá? Gostei, boa dúvida. Alguma outra pergunta? Carol, as recomendações principais para quem apresenta dificuldades com memória seria procurar um neuro primeiro ou realizar exames clínicos com um especialista, com um generalista, né? Bom, depende da recomendação. A gente não tem essa recomendação. Inclusive, uma luta que a gente tem aqui em São Paulo, na equipe do nosso núcleo da memória, é que as pessoas procurem um neurologista, ao invés de procurar um generalista, justamente porque a gente tem guideline das sociedades americanas, a gente tem o tipo específico de exame de sangue. Às vezes o paciente chega com pedido de exame de sangue, que para mim eu vou ter que pedir tudo de novo. A gente tem uma padronização de quais exames. Então, tem algumas vitaminas específicas que a gente pede. Existem neuroinfecções muito prevalentes no Brasil que a gente também precisa identificar, por exemplo, o teste de sífilis. Então, a recomendação geral, se você for olhar SUS, é ir num generalista. Mas se a gente pegar uma recomendação americana, tem queixa de memória, é um declínio cognitivo subjetivo, entendeu? Não interessa. É um declínio cognitivo subjetivo. Como eu falei, essas pessoas, e se essa pessoa tiver uma história familiar de demência, que é uma pessoa que eu tenho que fazer uma testagem genética com aconselhamento familiar? E se essa for uma pessoa que, na verdade, tem TDAH, tem um distúrbio de atenção? Então, assim, claro que eu vou sempre puxar a sardinha pro meu lado, né, gente? Para mim, queixa de memória tem que ser vista com o neurologista. Mas, assim, sempre tenha a saúde geral bem avaliada, né? Exames laboratoriais, se não tem nenhuma infecção. E, bom, a gente dá essa pausa. Agora eu vou só mostrar para vocês justamente sobre as atividades que a gente tem feito para ajudar as pessoas da comunidade. Depois a gente volta com mais pergunta, tá? Não tá compartilhando. Tá compartilhando minha tela? Não.
Você consegue compartilhar, Nath, a sua? Tá travado aqui. Sim. Compartilha na apresentação, por favor. Enquanto isso, quem quiser mandar dúvida, gente, no... Bom, então como que a comunidade ajuda a gente? Pensando em tudo que a gente aprendeu sobre memória, sobre atenção, existe um conceito de brain health. Inclusive, eu já fiz um journal club sobre saúde cerebral, saiu na Neurology, a revista mais importante do mundo de neurologia, o passo a passo de como o neurologista deve abordar a saúde cerebral com pacientes saudáveis. E aqui eu não estou falando de vamos comprar cápsula de inotrópico, não estou falando sobre usar magnésio para dormir, não é essa a recomendação. A recomendação é exercício físico, boa nutrição, se conectar com o que realmente importa, e aqui entra espiritualidade, evitar o uso de tela, se conectar com gente de verdade, relaxar, que é dormir bem, fazer a higiene do sono, ter uma boa qualidade do sono, ter momentos de descanso e estudar, porque a gente precisa aprender a estudar. Quanto mais a gente estuda, mais a gente aumenta a nossa reserva cognitiva. Quanto maior a nossa reserva cognitiva, maior a chance da gente não esquecer. Pode passar, Nath. E a comunidade é um espaço de mulheres interessadas em neurologia, neurociência, interessadas em ter saúde cerebral de um jeito saudável, mas também ter produtividade. Que no final, eu sei que quando eu falo com pessoas jovens, eu não posso falar assim, você vai evitar seu risco de demência, porque você não consegue imaginar no futuro o que é ter demência. Eu consigo porque eu vejo gente idosa com demência todo dia, eu sei o tanto que é horrível, o tanto que é difícil. Detalhe, demência em 50% dos casos pode ser evitada. Com o quê? Com o que a comunidade propõe. Não que a comunidade seja algo 100% inovador, não é. A Neurology já falou disso, todos os médicos do mundo estão falando disso. Mas a comunidade, ela te permite fazer tudo o que você tem que fazer para você evitar o seu risco de demência e ser mais produtivo. Porque quem faz tudo do jeito certo vai ter uma atenção melhor, vai ter uma produtividade melhor, vai aprender a estudar, vai aumentar a reserva cognitiva, vai se conectar com o que realmente importa. Então, dentre os pilares da comunidade, que são esses 5, a gente tem várias aulas, inúmeras aulas como essa daqui que eu dei hoje, de memória, foco, atenção, concentração, como estudar, qual que é o melhor método de estudo. Eu estudo com flashcard, eu estudo lendo, como que eu faço leitura ativa, como que eu faço mapa mental. Tem tudo isso de aula. A gente também tem aula sobre cursos específicos de sono, que eu ensino vocês como fazer a higiene do sono, como dormir melhor, quando se preocupar e procurar um médico quando você tiver com insônia. A gente tem os pilares de oração também. A gente tem um meeting, que é como se fosse um meeting como esse, que a gente tem semanal, para a gente se encontrar, para ter momentos assim. A gente tem o nosso guia de estudo bíblico, para estimular o hábito, e aqui eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de espiritualidade. Estimular o hábito de leitura de Bíblia e de meditação. Pode ser a Bíblia, pode ser um livrinho que você goste de ler, que te faça refletir sobre a vida. Pode ser ter o hábito de ter um diário para anotar coisas do dia a dia. Pode ser o que você quiser, desde que a sua espiritualidade esteja bem cuidada, bem assistida. Isso também faz parte do pilar de saúde cerebral. A gente tem salinha de estudos, a gente tem vários eventos ao vivo, tem o Clube do Livro, eu estimulo vocês a ler, então a cada 2 meses a gente se programa para ler 10 páginas por dia e depois a gente tem uma reunião ao vivo para discutir sobre o livro. Nath, me ajuda, porque a comunidade tem muitas funcionalidades. Sim, Tem pode falar. físico. Hã? Só para falar para vocês, outra coisa que as pessoas têm muita dificuldade é manter hábito de exercício físico. Então, a gente tem uma planilha de treinos, a gente tem um personal da comunidade que monta um treino específico para você, você fica no aplicativo, né? E assim, por si só é um personal, né? Querendo ou não, é como se fosse um treino de personal exclusivo, que você tem acesso, que você consegue ficar mais engajado. Tem uma das modalidades de plano, a gente tem reunião online com o personal, que ele vai fazer sua avaliação física por meio de foto, né? E então, assim, isso ajuda muito. E a gente tem organização de rotina com a Nath também, que é maravilhosa. Pode Então, eu falar. acho que um ponto muito importante assim da comunidade, e aí trazendo todos os feedbacks, né, que a gente já recebeu e falando por mim mesma, é a questão de você ter apoio para tudo isso. Porque muitas pessoas têm
tem realidades muito distintas, muito corridas e tudo mais, mas uma coisa que a comunidade nos mostrou nesses últimos anos, né, a comunidade existe aí há um pouquinho mais de um ano, é que é possível você manter todos os pilares se você tiver pessoas que te incentivem a manter todos os pilares. Então, a comunidade, ela não é só sobre as aulas, não é só sobre os pilares, mas sobre ter toda uma comunidade, toda uma gama de pessoas que vão estar vivendo e passando pelas coisas que muitos de nós passamos, né? Dizem que nenhuma experiência é individual, mas que todas nós já passamos e vão se ajudar. Então, é um dia triste, mas vai ter alguém ali na sala de oração que vai estar me chamando para estar rezando, para estar se reunindo, para estar falando, né, para estar conseguindo conversar de alguma forma. É um dia que é um mês que eu não consegui ler muito bem, mas eu vou participar do Clube do Livro para conseguir também crescer a minha questão de criticidade. Então, a comunidade em si, ela é muito, muito, muito incrível, principalmente por esse ponto de companhia. Vamos passar. Isso é, gente, muda tudo você ter alguém. Aí aqui só um pouquinho sobre o que a gente tem hoje, né? A gente tem o Clube do Livro. Ah, outra coisa que a gente tem mensalmente é o Journal Club. Eu pego algum artigo do tema de neurologia ou neurociência, a gente se reúne ao vivo e discute o artigo com uma visão crítica. Então eu pego temas polêmicos, né? Eu pego assim, melatonina funciona para o sono? Aí eu pego um artigo com uma revisão sistemática enorme e mostro para vocês o que funciona, o que não funciona, por que disso, por que daquilo. O último foi de ingesta de café e risco de demência. Um estudo da JAMA que mostrou que usar café, tomar cafeína todos os dias, até 300 miligramas, reduzem até 18% o risco de demência. Por isso que eu fiquei tomando café hoje na aula o dia todo. Tem o guia bíblico, né? Essa linha de estudo, tem os desafios. A gente já fez desafio de exercício físico que está rolando, desafio de mexer menos no celular, nossos encontros ao vivo. Vai ter um encontro presencial semana que vem, não, daqui a 2 semanas, de pintura de cerâmica. A gente também proporciona esse tipo de atividade. E os nossos produtinhos físicos. A gente tem a caneca da comunidade e, inclusive, hoje, quem sair dessa live, membro da comunidade, vai ganhar em casa uma caneca de cérebro, que eu já mostrei para vocês. Eu não estou na minha casa de São Paulo, por isso que ela não está aqui, mas vai ganhar uma caneca igual a minha. Porque a gente quer muito ter mais gente, né? Como a Nath falou, a comunidade é feita por pessoas, é feita de pessoas para pessoas que queiram estar com a gente. E eu fico muito feliz de ter um time muito bom de mulheres dispostas a ficarem comigo. Normalmente, eu sempre chamo para a comunidade as mulheres, porque eu acho que tem que ser um ambiente seguro. Eu sei que tem homens na live, tá? As aulas podem estar disponibilizadas, vocês podem ter acesso ao plano com acesso às aulas, mas o grupo, ele é restrito a mulheres, porque a gente quer se desafiar juntas. Eu acho que a gente tem um pouco mais de dificuldade até de fazer as coisas quando, ainda mais relacionado ao exercício físico, abrir o coração, quando tem homens, né, gente? Homens, me desculpem. Vocês também são muito bem-vindos em todas as aulas e para aprender sobre cérebro no Journal Clubs. Mas é que a comunidade, eu deixo vocês participarem da aula porque, assim, não negamos conhecimento e espiritualidade para ninguém, né? Óbvio, super bem-vindos em todo o resto. Mas é isso. Inclusive, homens que tiverem amigas que vocês achem que se encaixam aqui, fiquem muito à vontade para chamá-las. Aí só um pouquinho queria estar mais perto e gente que não queria pagar tanto. Então, eu espero que dessa forma atenda todos vocês. E aqui está o QR Code para quem quiser fazer parte da comunidade. Vocês serão muito, 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 muito bem-vindos. A comunidade, eu falo que é algo que tem um ano que tem me dado um trabalhinho, mas é um trabalho muito gratificante. Claro, eu podia estar só no meu consultório, né? Eu podia estar só atendendo paciente, que é o que eu amo fazer também, mas com certeza não impactar tantas pessoas como estando em um grupo de comunidade, mostrando para vocês na prática, porque no consultório a gente até fala para o paciente fazer exercício físico, para ele ter momento de espiritualidade, para ele estudar, mas chega no dia a dia, como que a pessoa faz essa adesão? Então, foi um modelo também de promoção de saúde, né? A comunidade também é um ambiente de você estar cuidando da sua saúde e da sua saúde cerebral. E eu brinco que tem psiquiatra aqui, o Felipe estava aqui na aula. Gente, eu não sou inimiga de psiquiatra.